Olá, estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, que hoje fala sobre logosofia, conhecida como ciência da razão. A proposta logosófica visa explorar o autoconhecimento e para falar sobre o assunto, estamos recebendo em nossos estúdios o João Carlos Rocha, ele que é professor e escritor. João, eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa tão falada evolução da consciência. Como que é isso? Muito bom. É interessante que você trouxe a logosofia como a ciência da razão. Esse é um aspecto interessante da logosofia. E ela é conhecida também como ciência do afeto. Caramba, né? Que é isso, né? Ciência do afeto. Conflitante, né? A razão e o afeto não andam muito... Aparentemente, isso não anda muito bem. E agora você traz a pergunta, né? O que seria essa evolução da consciência? Então, no bloco anterior, nós mencionamos a questão da tríplice configuração do ser humano, né? Bio, psico, espiritual. E essa configuração psicológica, segundo nos apresenta a logosofia, ela também tem uma tríplice configuração, que é o sistema mental, composta, né, pelo sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. O sistema instintivo é aquele que nos aproxima dos animais, né? Questões do instinto da sobrevivência. O sistema sensível, ele tem relação com os sentimentos. Então, por exemplo, o sentimento de gratidão, né? Isso é algo muito do ser humano. Eu estava vindo para cá, na viagem para chegar até aqui, e lembrando, né, da minha trajetória com a logosofia, pensando nessa oportunidade que você, a TV Câmara, estão nos dando de poder falar sobre esse tema, e eu senti assim, uma emoção, uma gratidão. Por quê? Porque é uma coisa que faz bem para mim, e eu estou tendo a oportunidade de levar isso para outros seres. Isso é da índole do ser humano, né? Você conhece uma pizzaria boa, você assiste um filme bacana, você já quer levar aquilo para o outro. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de sentimentos. Que isso, segundo nos ensina a logosofia, está aí no nível desse sistema sensível. E o sistema mental é onde nós geramos as ideias, criamos as ideias e criamos os pensamentos. Ou, se nós não os criamos, nós acabamos sendo sujeitos a pensamentos alheios, a pensamentos de outras mentes, ou que nos vêm através de livros, enfim, de alguma forma nós recebemos a influência de pensamentos alheios. Bom, então nós somos aí esse ser, né, que está aí com seus sentimentos, com seus pensamentos, alguns que eu próprio gerei, outros que vieram de outras mentes. E eu tenho também, como ser humano, um conjunto de virtudes e um conjunto de defeitos, já que nenhum de nós é perfeito, né? Então, o que é esse caminho da evolução consciente? É um caminho no qual eu quero evoluir, eu quero ser melhor do que quem? Do que o Davi, do que a Tamires? Não. Melhor do que eu mesmo. Então, meu ponto de referência sou eu. E o que significa esse evoluir? Significa eu criar virtudes que hoje eu não tenho. Então, por exemplo, se hoje eu sou impaciente, se hoje eu sou vaidoso, se hoje eu sou egoísta, eu quero muito, daqui a 10 anos, quando eu encontrar comigo mesmo, eu ter já aliviado, pelo menos, essas deficiências, ou ter transformado isso em virtudes. Então, eu quero criar a generosidade, eu quero criar a paciência, eu quero criar a tolerância. E eu vou fazer isso, eu achei interessante em algum momento que você falou sobre os pensamentos, né? Eu vou fazer essa mudança a partir do momento que eu selecionar e que eu mudar a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos que eu carrego hoje comigo. E até assim, abrindo um parênteses, né? Nós não temos esse hábito de cuidar disso. Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um piquenique domingo. Aí todo mundo já começa, mas e aí, o que vai levar de comer?
Como é que vai estar o tempo? Tem que levar paletó ou tem que levar maiô? Como é que é o local lá? A gente vai preparar uma mala para esta viagem. Mas dificilmente alguém vai perguntar assim, e quais pensamentos e quais sentimentos nós vamos levar para esse passeio? Bom, então, fechando esse parêntese, né? Esse processo de evolução consciente, a consciência, ele é feito à luz da consciência, e a consciência é que vai, então, entre aspas, vigiar, ou ela vai cuidar para que eu esteja sempre buscando selecionar os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. Porque a minha vida é o resultado dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, esse é um aspecto dessa evolução consciente. O outro aspecto é porque ela é feita à luz das leis universais. Então, a logosofia nos ensina... Bom, nós sabemos que todo o universo é regido por leis, né? O Criador das 100 bilhões de galáxias, o Criador de tudo que a gente conhece aí, ele colocou leis para tudo, né? Se a gente pega aqui um objeto e solta, que agora ele vai cair no chão, porque tem uma lei física que é a lei da gravidade. A logosofia nos ensina que existem leis também para reger a nossa vida. E essas leis, muitas delas, às vezes, até já existindo para reger aí o mundo físico, o mundo jurídico, quando nós estamos falando de um mundo espiritual, elas atuam de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. A lei de herança. No mundo material, eu posso herdar algo do esforço de outra pessoa. Você pode fazer um esforço enorme, construir uma fortuna e depois deixar isso para mim. Eu vou herdar. Agora, no mundo espiritual, não tem jeito. Só se herda do próprio esforço. Então, para que você seja um jornalista, quem teve que ir lá na faculdade, passar todo aquele tempo, aprender tudo aquilo, colocar em prática, foi o Davi, né? Não foi o pai, não foi a mãe, não foi ninguém. Então, a gente vai aprendendo isso, né? Que existem leis e que essas leis, mesmo que às vezes possa alguém pensar, mas pega as leis aí físicas, do mundo físico, e vai ser a mesma coisa para o mundo espiritual. Não, elas vão ter uma forma de atuação diferente. Então, a partir do momento que eu consigo colocar a minha vida de acordo com essas leis, e que esse processo de seleção dos pensamentos e dos sentimentos é feito à luz da consciência, e de que eu tenho um objetivo, eu tenho quem eu quero ser, né? Como eu quero ser, não ter, né? Mas ser lá na frente. Aí é esse processo de evolução consciente. Certo. Não adianta levar um melhor bolo pro piquenique, né? E de repente chegar lá no piquenique todo nervoso, estressado, xingando todo mundo, você vai acabar com o piquenique. É mais ou menos por aí, né? Perfeito, perfeito, né? Muito, muito interessante. E às vezes a gente inconscientemente prefere ter razão até do que ser feliz, né? Então, de repente, alguém desde o dia que se combinou o piquenique, aquela pessoa disse, vai chover nesse dia, vai chover, vai chover. E esse é o pensamento que ele está levando para lá, né? Aí, chegando lá, mesmo que não chova, ele vai, a todo momento, ele pode ficar chateado porque não choveu. E se chover, eu não falei que ia chover, eu avisei que ia chover. Tem um monte, né? Muito interessante isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, e qual que é a relação com a espiritualidade que a gente tem dessa ciência com a religião, ou como que é essa relação? Então, a logosofia, ela é totalmente independente, ela não tem nenhum vínculo com nenhuma filosofia, ciência, religião. Como nós dissemos, ela é uma ciência a partir do momento que ela exige a experimentação para o saber, né? E então, assim, ela tem esse método próprio, peculiar, que eu vou estudar, eu vou experimentar o que eu estudo, estudar o que eu experimento, e ela traz os conceitos com muita naturalidade. Então, espírito, Deus, não tem nada de sobrenatural, muito pelo contrário, isso é tudo muito natural.
E o que é espiritual, né? Espiritual é o mundo mental, é onde tem origem todas as ideias e todos os pensamentos. E que isso depois vai refletir no mundo material. Tudo que a gente está vendo aqui, esse estúdio bacana, essa roupa, em algum momento isso existiu na mente de alguém. Então, olha, se isso é verdade, né? Se tudo que existe antes existiu no mundo mental, olha que chave. Então, eu posso, se eu cuidar da minha mente, a minha vida, que vai ser o resultado disso que eu estou cuidando aqui na minha mente, eu posso, por exemplo, corrigir um erro na mente antes de levá-lo a uma realização, né? Então, assim, isso por exemplo, é o conceito logosófico aí de espírito ou de espiritual. É algo mental, é um mundo superior, do qual esse mundo ele não é palpável com as mãos físicas, mas ele pode ser apalpado com as mãos do entendimento, e eu posso, então, criar nesse mundo mental o que eu quero que depois seja aí a minha vida ou a minha convivência, o meu dia. E a logosofia diz assim que o ser humano é o único ser da criação que pode promover mudanças por própria determinação. Os outros seres que estão aqui na Terra, eles promovem mudanças, né? Os animais, os vegetais, mas aquelas mudanças para as quais eles foram designados ali, projetados, né? A minhoca, ela vai fazer os furos lá na Terra, tem um porquê. Tem um porquê, mas ela só sabe fazer aquilo, né? Já nós, humanos, nós podemos promover mudanças por própria determinação. E a grande mudança que nós podemos promover e que nós queremos é mudar o nosso destino para um destino melhor. Então, lembrando a que eu mencionei há pouco, né? Não estamos falando de um destino material, né? De ter um sítio lá na serra, né? Tudo bem, isso pode também, né? É gostoso, a gente quer isso também. Mas nós estamos falando de um destino, eu como ser humano, né? De ser um ser humano mais paciente, mais tolerante. Então, mais. Assim, só para a gente levar para o lado prático, você me corrige se eu estiver enganado. Mas, de repente, tem uma situação determinada da vida que eu tenho dificuldade em lidar, eu não gosto de dar reunião com o meu chefe, sei lá, ele briga comigo todo dia, e aí eu já vou me preparar o meu pensamento para enfrentar esse trauma, esse obstáculo, e me livro um pouco dos maus pensamentos, e de repente me vou a essa experiência mais livre, um pouco de pensamentos, sei lá, ruins, de que não vai ser gostoso aquilo, de que não vai ser legal. É mais ou menos por aí. Esse exemplo é um exemplo muito bom. E no caso da logosofia, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim. Eu vou falar, o que tem naquele ser que está me causando esse incômodo, esse desconforto? E muitas vezes, Davi, eu acabo me vendo diante de um espelho. Aquilo que me incomoda, que me desagrada, é exatamente algo que eu tenho também. Por isso que está me desagradando daquela forma. Agora arrebentou, né? Um monte aí do outro lado da telinha. Não é verdade? Mas como eu vivo Lembra a história de trocar o crer pelo saber? O nosso mundo é um mundo... a gente vive muito assim no nível das crenças, né? Então alguém fala alguma coisa e você acredita e vai. A hora que você começa a ir a fundo, investigar e ver, mas espera aí, né? E no começo, a hora que eu falo que eu vou estudar a mim mesmo, eu vejo um sujeito todo bonitinho ali, todo certinho. Afinal, eu sou um cara direito, pago os impostos, né? Sou formado, sou estudado. Eu sou um cara bacana. A hora que eu começo a investigar, puxa, tem tanta coisa para mudar, tanta coisa para melhorar. Assim, eu não sou tão bom assim, né? E um exemplo que eu posso te dar também relacionado a mim, eu era uma pessoa de uma timidez grau master, né? Aquele adolescente, aquele jovem que se precisasse pedir uma informação num balcão como é que se fazia para pegar um ônibus para algum lugar, preferia ir a pé a ter que enfrentar um semelhante, né? A partir do momento do estudo de mim mesmo, que eu descobri essa deficiência e como dominá-la, né? Hoje eu até faço palestra. Então, na verdade, a hora que eu começo a olhar
esses pensamentos negativos, né, que a logosofia chama de deficiências e propensões do ser humano, a vaidade, a impaciência, a intolerância, e descobrir eles em mim mesmo e revertendo isso, ou usando, canalizando essa energia para a virtude, é também um aspecto do processo de evolução consciente. Né? Tá certo. A conversa está muito boa, infelizmente nosso tempo está acabando. Vida, já. Passa rápido quando é bom. Mas eu queria que a gente terminasse o programa, você dando aí para os nossos telespectadores algumas dicas, né, de como cada um pode ser feliz aí do seu jeito e buscar o autoconhecimento, e terminasse falando um pouquinho dos contatos e algo mais que a gente esqueceu aqui de comentar nesse curto tempo, e agradecendo a sua presença. Poxa, é muito grato, Davi. Olha, Davi, dica, né? A logosofia ela não dá dicas, né? O que eu posso dizer é que o conhecer-se a si mesmo é algo fantástico. E principalmente por ser algo que não está pronto. Porque à medida que, quando eu me conheço, eu já sou um outro ser, né? Alguém me perguntou outro dia, puxa, mas você fala da logosofia, você só fala coisa boa da logosofia, mas deve ter alguma coisa ruim. Coisa ruim, né? É verdade que dói. Fala, né? O que tem de ruim? Eu falo, olha, você pode fazer uma analogia com naquela imagem da tríplice configuração, se você quiser melhorar alguma coisa fisicamente em você. Né? Então, você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que ter disciplina, e essas coisas dão trabalho. Então, para ser melhor, no sentido psicológico e espiritual, vai dar trabalho. Então, tem que encontrar um tempo para estudar, eu preciso ficar mais atento à minha conduta, porque não adianta também eu ser um teórico e a minha conduta continuar do mesmo jeito. Né? Não vai, eu estudar tudo sobre a paciência e continuar impaciente. Então, eu não diria assim uma dica, mas eu diria que um caminho, o caminho é a troca do crer pelo saber. Eu preciso me conhecer. E quem quiser saber como se faz isso através da logosofia, o primeiro passo entra no site www.logosofia.org.br. Lá tem uma aba Fale Conosco. Entra na aba e coloque lá a sua pergunta, a sua questão, deixe seu contato que nós vamos entrar em contato. E no site também tem lá divulgados os cursos e tudo mais que a Fundação Logosófica está oferecendo nesse momento. Só tenho a agradecer, tenho certeza que o bate-papo foi interessante. Deve ter o pessoal aí em casa, deve estar repensando algumas condutas, assim a gente espera, né? Que bom. E fica a dica para que todo mundo busque o autoconhecimento, né? Muito grato. Eu fiquei muito, muito feliz, muito contente, estou uma conversa muito boa. Obrigado, Davi. Obrigado. Esse foi mais um programa TV Câmara Entrevista, hoje conversando com o João Carlos Rocha, que nos trouxe mais informações sobre a logosofia, ciência que tem o objetivo de trazer consciência e autoconhecimento ao homem por meio da identificação, classificação e seleção dos próprios pensamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência.